Tranquilo. Vamos fazer uma revisãozinha para você. Valeu, Bruna. Vamos fazer uma revisãozinha aqui para você, mais ou menos, né, ter uma conexão do que está rolando. Nós estamos vindo aí de um final de segundo bimestre, início de terceiro bimestre, falando muito sobre geopolítica, política internacional. E nós chegamos no momento que nós passamos a comentar a política internacional ambiental. Foi quando, então, eu expliquei para você que a ONU, preocupada com essas questões, né, desenvolveu o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, fizeram várias conferências, na qual essas conferências nós tivemos várias convenções. E aí eu fui comentando essas coisas para vocês até chegar o momento que eu falei para você sobre a questão da Agenda 2030, que tem a ver com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, propostos pela ONU. E a partir daí, o que eu fiz? Eu fui comentando alguns desses objetivos. A poluição atmosférica, hoje nós vamos ver a poluição da água, aí próxima aula nós vamos ver poluição do solo, nós vamos trabalhar bastante com esses objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, a aula hoje, ela é uma sequência lógica, né, sobre essas questões de desenvolvimento sustentável, pautada pela ONU, especialmente nós vamos falar sobre poluição oceânica, tá? Você sabe aí que de uma superfície de 510 milhões de quilômetros quadrados, aproximadamente 70% da superfície terrestre é coberta por água, que são os oceanos, né? E se você for pensar nessa massa aquosa da superfície, né, é importante que nós entendamos que um volume muito grande dessa água na superfície terrestre é de água salgada, cerca de 97%, 97,5%. 2,5% seria água doce, distribuídas em rios, né, distribuídas no topo das montanhas, em geleiras e água subterrânea. Nesses 2,5%, praticamente é uma fração muito pequena de algo em torno aí de uns 1%, vai ser de água superficial em rios e lagos. É essa água que está comprometida, não só ela, mas água dos oceanos também. Então, nós vamos pensar bastante sobre isso, sabe? Quais são os fatores que levam à poluição da água, não só dos oceanos, mas dos rios, tá? Então, é importante que você fique atento com relação a isso, né? Seu livro texto mesmo traz aí a ideia de que em 2050 nós seremos 12 bilhões de habitantes, onde nós teremos alguma coisa em torno de 60% desses 12 bilhões vivendo próximo aos oceanos e suscetível à poluição desses ambientes. Então, é interessante que se discuta, né, quais são os problemas que podem levar a essas questões de poluição dos rios, dos oceanos e por aí vai. Mas, sem sombra de dúvidas, você já viu comigo em um determinado momento aí que o principal responsável pela poluição da água, tanto no continente, né, quanto nos oceanos, seria a produção de esgoto, infelizmente, a produção de lixo industrial, né, o próprio lixo, que muitas vezes não descartado em ambientes adequados, você acaba tendo a contaminação dos lagos, rios, água subterrânea e também dos oceanos, tá? Do ponto de vista dos oceanos, que eu acho que é o foco da nossa aula, um dos principais poluidores são vazamentos de petróleo, combustível fóssil. Você sabe que o combustível fóssil é explorado em profundidade nos oceanos ou no continente, e ele é transportado por petroleiros, né? A rota por onde esses petroleiros percorrem é onde você tem os vazamentos. Peguemos recentemente no Brasil a poluição de petróleo que nós tivemos no Nordeste, fruto de um cargueiro, um petroleiro, que parece-me que veio da Venezuela e acabou, né, despejando uma quantidade significativa de petróleo. Então, o petróleo é um problema, sabe, gente? Porque compromete bastante a qualidade da água e degrada, né, a fauna e flora aquática oceânica. Então, não seriam só esses problemas com relação à poluição por petroleiros, mas materiais radioativos também, sabe, pessoal? Como, por exemplo, aí, o armazenamento daquele subproduto de usinas nucleares tem que ser armazenado, e muitas vezes ele não é armazenado num lugar adequado, controlando, né, os efluentes. Eles embalam isso em tambores e jogam no fundo do oceano, e isso vai promovendo a radiação, sabe? Então, é bem interessante a gente estar antenado com relação a isso.
Aqui eu tenho uma imagem bem legal, bem bacana, que eu vou reduzir a porcentagem no seu material, que vai te mostrar quanto tempo demora para voltar, né, a natureza a absorver alguns tipos de lixo, né? A propósito, falando em lixo, nós vamos comentar sobre a questão do lixão do Pacífico. Então, uma madeira pintada vai demorar 13 anos para se decompor. Luva de algodão, 5 meses. Um jornal, 6 meses. Fralda descartável biodegradável, 1 ano. Caixa de leite, dessas que a gente usa, 3 meses. Papel toalha, 2 a 4 semanas. Linha de nylon, 650 anos. Copo de plástico, 50 anos. Lata de alumínio, 200 anos. Lata de alimento em conserva, né, que é a folha de Flandres com estanho, 100 anos. Fralda descartável comum, 450 anos. Porta-latas de plástico, 400 anos. Garrafa PET, 450 anos. Lixo radioativo, 250 mil anos. Vidro, tempo indeterminado, percebe? É nesse ambiente que você tem esses seres, né? A fauna e flora aquática se alimentando, né? Tartarugas, ou ficando presa a redes de nylon e por aí vai. Então, é importante a gente entender que o lixo, quando descartado em ambientes adequados, eles podem ir para o oceano e promover esse tipo de problema, tá? É legal a gente entender isso aqui, principalmente. Deixa eu mostrar para vocês. Ó. Vocês estão vendo esse mapa aqui, ó? Esse é o mapa que mostra algumas correntes marítimas no mundo, tá? Então, a Gulf Stream, corrente das Guianas, corrente do Brasil, Humboldt, corrente das Malvinas aqui embaixo, não está representada, da Califórnia, tá vendo? E lá nos Estados Unidos é bem interessante, porque próximo dos Estados Unidos nós temos o famoso lixão do Pacífico. O que é o lixão do Pacífico? É um lixo que está no oceano, que foi despejado pelos norte-americanos e povos asiáticos, que ele fica circundando e fazendo um lixo gigantesco aqui, ó. Onde você tem ilhas inóspitas, com ninguém vivendo, mas cheio de lixo. Do Japão, lixo dos Estados Unidos, lixo de quanto é canto. Problema, né? A gente tem que pensar em sustentabilidade. Então, é legal a gente entender, né? Que a contaminação da água ela não se dá só por esses efluentes domésticos, industriais. Ele pode acontecer também, ó, por esgoto, né? À medida que você tem um esgoto sendo despejado sem tratamento na água do rio ou do oceano, você pode promover alguns processos aí de eutrofização, às vezes até a proliferação de doenças como a hepatite, a cólera, né? Então, vale a pena também a gente entender que não é só o dejeto industrial ou o dejeto humano, né, que seria o esgoto, mas, por exemplo, embalagens e até mesmo, vamos dizer assim, agrotóxicos que acabam contaminando. A esses elementos nós chamamos de POPs, tá? Que são os POPs, são os poluentes orgânicos persistentes que acabam contaminando a água e trazendo sérios problemas, tá? Enfim, material radioativo, poluição industrial, petróleo, lixo, esgoto, tudo isso compromete, né? Na verdade, nós temos lá na ONU, né, a Agenda 2030, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 6, vou mostrar aqui para vocês, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 6, ele praticamente pensa um pouco sobre isso, né? A gente tem essa questão da água limpa e saneamento básico como um direito de cada cidadão, percebe? Então, na Agenda 2030, seria mais ou menos os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável sendo colocado em prática, ele busca, de certa forma, fazer com que nós tenhamos aí essa questão da água sendo levada a sério, tá? Depois eu deixo aqui, ó, um link do IBGE que pensa um pouco sobre isso aí, tá? Então, o que eu quero mostrar para você aqui alguns vídeos, né? Indicar para você, tá? Tem esse vídeo aqui que fala sobre o oceano plástico está cobrindo e destruindo o nosso planeta. Depois eu vou deixar na descrição lá para vocês aprofundarem, além do vídeo da aula. Tem outro vídeo aqui bem legal também, que fala sobre um novo continente que foi descoberto no Oceano Pacífico, que é o lixão no Pacífico.
e tem esse videozinho aqui do IBGE, bem legal, que fala sobre o ODS. Vamos ver esse aqui, que é de 3 minutinhos, bem rapidinho? Vamos bater o olho? Vou pôr ele aqui na TVzinha, aí a gente assiste junto, tá bom? Vou pôr aqui, ó. Olá, sejam bem-vindos à série especial do IBGE Explica sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Hoje trataremos do Objetivo 6, Água Limpa e Saneamento. A proposta é garantir disponibilidade e manejo sustentável da água e saneamento para todos. Sem água não há vida, isso é fato, mas a Terra é praticamente o planeta água. Nem tanto. Muito pouco dos 70% da água da Terra está de fato disponível para o consumo humano. Apenas 2,5% dessa água é doce e cerca de 2,2% encontram-se em regiões de difícil acesso, como geleiras, deixando apenas 0,3% de água acessível. Segundo a OMS, até 2025, cerca de 1,8 bilhões de pessoas estarão morando em países ou regiões em situação de escassez total de água, e quase metade da população mundial estará vivendo em áreas de estresse hídrico. De acordo com a FAO, a escassez de água já afeta quase todos os continentes e mais de 40% da população do nosso planeta. Essas pessoas habitam regiões onde a oferta anual é inferior a 1.700 metros cúbicos de água por habitante, limite mínimo considerado seguro pela Organização das Nações Unidas. A água sacia nossa sede, mas também é vital para outros aspectos de nossa vida. E então, você tem sede de quê? Aproximadamente 1 bilhão de pessoas em todo o mundo não têm acesso à água potável e cerca de 2,6 bilhões, quase um terço da população mundial, não dispõe de água suficiente para o saneamento básico. Um estudo denominado Água Doente, elaborado pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, PNUMA, em Nairobi, no Quênia, em 2010, concluiu que o uso da água poluída mata mais do que qualquer forma de violência, incluindo as guerras. A água contaminada pode transmitir doenças como diarreia, cólera, disenteria, febre tifoide e pólio. Estima-se que a ingestão de água contaminada cause mortes por diarreia em 502 mil pessoas por ano. E pensar que o simples ato de lavar as mãos pode ajudar a prevenir tantas doenças. Quanto a saneamento básico no Brasil, um diagnóstico do ano de 2014 feito pelo Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, SNS, revela que apenas 49,8% da população contam com coleta de esgoto. No Nordeste, onde somente 23,8% das pessoas têm acesso ao recolhimento de esgoto, está concentrada a epidemia de microcefalia associada ao Zika vírus, transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, que tende a se propagar mais facilmente em ambientes sem saneamento básico. No mundo, as principais fontes de poluição de água são oriundas de assentamentos humanos e das atividades agrícolas e industriais. Nos países em desenvolvimento, 80% do esgoto é despejado sem tratamento diretamente nos corpos d'água, o que diminui ainda mais a disponibilidade dos recursos hídricos. Dados da Secretaria de Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente apontam que 63% dos depósitos de lixo no Brasil estão em rios, lagos e regiões. Não há vida, isso é fato, mas a Terra é praticamente o planeta água, de 40% da população do nosso planeta. Essas pessoas habitam regiões onde a oferta anual é inferior a 1.700 metros cúbicos de água por habitante, limite mínimo considerado seguro pela Organização das Nações Unidas. A água sacia nossa sede, mas também é vital para outros aspectos de nossa vida. E então, você tem sede de... Galera, vou voltar aqui com vocês, mas muito interessante, né? Fechou como uma luva esse vídeo, porque ele está falando ali das possibilidades de doenças, né? Quando você não tem saneamento e a água está contaminada. Então, vale a pena, tá? Eu vou deixar aqui já agora, no chatzinho da aula. Vou deixar agora aqui no chat da aula. Deixa eu pôr lá para você, ó, no chat, ó. Tá? Esse vídeo do IBGE falando um pouco sobre essa questão da água. Esse vídeo que vai falar um pouco sobre o lixão do Pacífico, tá? E vou deixar esse vídeo aqui do Oceano Plástico, tá? Esse aqui é lá da ONU, tá? Ó, esse aqui é um lá da ONU, bem legal, o Oceano Plástico, que vai te dar uma aprofundada nos assuntos que envolvem aí a poluição da água, tá? Bom, eu acho que do ponto de vista da teoria, né, tá bem legal, a gente cumpriu aí, observamos algumas informações pertinentes sobre o assunto,
Então, acho que o que vale a pena agora é nós trabalharmos mesmo os exercícios, tá? Então, eu vou pedir para você, nós já tínhamos feito o exercício número 1 já tínhamos feito, tá? Se você não tem um gabarito, a resposta é B. O exercício número 2 a gente tinha feito, é o E. E aí eu quero pedir para você fazer o número 3, tá? 3 e 4, da aula 62. Eu vou te dar uns minutinhos, daqui a pouquinho eu venho para corrigir isso com vocês, mas bem rapidinho, tá? Que daí já vou para o formulário também, tá? Vou dar um tempo, então, para vocês resolverem os exercícios, número 1, 2, 3 e 4, o 3 e o 4, sobre a aula 62, poluição dos oceanos, tá? Poluição da água, especificamente os oceanos aí, tá bom? Boa atividade, gente.